Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações exclusivas e todas as novidades do mundo Toyota. Quero apresentar a vocês no quadro Toyota 0 km o Toyota Hilux SRX Plus 2024 Turbo Diesel. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o valor abaixo na descrição de vídeo. E para mais informações, o contato fixado no comentário abaixo. A picape média da Toyota chega com algumas novidades, como bitolas que ficaram maiores, sistema de suspensão que foi atualizado, trazendo mais segurança, com um visual mais robusto, mais agressivo. E eu quero mostrar todos os detalhes para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes da picape média da Toyota, partindo aqui da sua frente, dos faróis, todo o sistema de iluminação em LED, com a luz de condução diurna aqui, esse filete mais acima, também canhão de foco, projetor de longo alcance com farol alto, farol baixo e sistema automático do acendimento dos faróis, a luz de indicação aqui ao lado, a inscrição Hilux, todo esse detalhe também em preto brilhante na interna e esses detalhes cromados que realmente realçam, também essas saliências aqui que realmente deixam a parte do farol aqui bem marcante, abaixo na parte do para-choque os vincos que são bem pronunciados, com essa peça com acabamento em preto brilhante que realmente se destaca aqui onde fica localizado o farol de neblina em LED, 2 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel. Depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais abaixo, a grade inferior com a abertura de ar aqui na horizontal com um detalhe em preto fosco. Já a grade superior fica bem avantajada com todo esse detalhe cromado e também com esses detalhes em preto brilhante, já as aberturas de ar na horizontal com um detalhe em preto fosco. Aqui ela tem câmera 360 graus e o logo translúcido da marca, onde temos o detalhe cromado com os radares e o sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC e mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. E mais acima uma câmera ali na parte do para-brisas para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 50.9 kgfm a 2.800 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades com conversor de torque. Ele teve uma atualização referente à legislação de emissões e conta agora com filtro DPF, que vai filtrar as partículas nocivas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona na parte do painel e não necessita do uso do Arla 32. Referente a consumo, ela tem um tanque de combustível de 80 litros e com um uso ali urbano em torno de 9,7 km por litro, uso rodoviário em torno de 10,6 km por litro. A autonomia com tanque de combustível 770 km em uso urbano e a autonomia em uso rodoviário em torno de 840 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos desse modelo no capô, manta acústica e também entre a parte do painel e o motor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo da Hilux. E se você puder também hypar aí nos comentários, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que são diamantadas das bordas, vindo até o centro, com a pintura em preto brilhante, parafuso antifurto aqui que já acompanha o modelo de série, e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. A dimensão aqui do veículo são 5,32 m de comprimento e o vão livre de solo 32,3 cm de altura. Por conta do sistema de suspensão foi atualizado, deixando o carro mais alto. Por isso que ela conta com esse estribo lateral com detalhe em preto fosco,
para facilitar para que você suba aqui no modelo para barro. Aqui somente na parte do eixo dianteiro, no eixo traseiro pode ser instalado numa concessionária Toyota. Na parte do sistema de atualização de suspensão também, ela ganhou 1 grau aqui no ângulo de ataque. Agora passa a ser 30 graus e a suspensão dianteira é double wishbone. Também por conta do sistema de suspensão, ela ganhou bitolas que ficaram maiores. Ela ganhou esse alargador na mesma cor do veículo, com essa abertura de ar com detalhe em preto fosco e 14 centímetros aqui o diâmetro do aumento da bitola dianteira. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de suspensão, trazendo mais segurança e esses alargadores aqui no modelo. Também o detalhe aqui com esse vinco bem aparente da primeira porta até a segunda porta, a inscrição Hilux com os detalhes cromados, também aqui na parte do retrovisor e na parte das maçanetas e aqui esse friso da primeira porta até a segunda porta. Na parte do retrovisor, esse detalhe aqui na coluna A também em preto fosco e aqui abaixo também. Câmera 360 graus, repetidor de seta e também a parte aqui com rebatimento eletrônico na parte do retrovisor. Na coluna B, esse detalhe aqui em preto fosco, na parte do teto ali também, como vocês podem estar acompanhando ali, a antena de rádio e também na parte envidraçada, todos os detalhes aqui em preto fosco. A suspensão traseira aqui também recebeu atualizações e conta com feixe mola, um carro para lida, para o bruto, para o dia a dia e também com as alargadores aqui. Aqui o aumento das bitolas foram maiores do que a dianteira, 15,5 centímetros. Vocês vão perceber um detalhe aqui também. Anteriormente a parte do chassi, a parte de suspensão ficava lá do outro lado. Por conta do aumento das bitolas, a suspensão passou a ficar aqui desse lado, que conta também com tubos duplos e aumentou 3 milímetros. E um detalhe interessante também, foi adicionada uma barra estabilizadora aqui justamente para trazer mais segurança na questão do veículo e também adicionado freio a disco traseiro. Então deixem nos comentários o que vocês acharam dessa cor vermelho vulcano e dessa parte de atualização aqui do modelo também. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro a vocês lá no interior, o acabamento aqui cromado na parte do para-choque, esse detalhe aqui com os degraus com acabamento em preto fosco e também facilita para que você suba aqui na caçamba do veículo. A parte aqui das lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, exceto a de indicação. Vocês vão perceber essa parte aqui com LED que realmente fica bem marcante na parte noturna. A inscrição Toyota, Hilux SRX Plus e a parte da abertura da porta, todos com os detalhes cromados. E aqui a terceira lanterna de frenagem, que diferente de outras picapes, quando você coloca um peso na parte da caçamba com a iluminação mais acima, pode tampar, e com a parte com a iluminação aqui na porta, automaticamente fica mais seguro nessa parte de visualização. E também a parte aqui com capota marítima, que já acompanha esse modelo de série, você consegue fazer a abertura aqui da tampa traseira. Todo acabamento aqui é com plástico rígido para trazer mais durabilidade, capacidade de carga aqui na caçamba são 1000 quilos ou 1 tonelada. Câmera de ré que depois eu mostro para vocês lá no interior, referente ao sistema 360 graus também. Aqui você tem a quinta roda, que é o mesmo perfil, e também a roda em liga leve para você fazer a troca se necessário. E na parte de engate aqui, você pode estar trazendo em torno de 3.500 quilos, 3 toneladas e meia. E ela conta com um assistente de reboque que vai contrabalancear numa frenagem mais brusca com um trailer, num vento lateral, justamente para trazer mais segurança. Falando na parte de segurança também, iluminação aqui em LED com a lanterna de neblina para facilitar a visibilidade noturna. E ela conta agora com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e também BAS assistente de rampa. E também 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na parte da fileira dos bancos traseiros, os detalhes começam pelo entre-eixo. São 3,08 metros de comprimento. Eu posicionei aqui a parte do banco do motorista aqui todo para trás. Vou sentar aqui para mostrar para vocês. Ela tem a alça aqui, o estribo, para facilitar para que você suba aqui no veículo. Olha a parte do espaço aqui, ó, mesmo com o banco todo para trás, em torno de 3 dedos. O teto
Ele é cinza, com as alças, iluminação halógena aqui acima, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Esse gancho você pode estar optando aqui com capacidade de 4 kg para colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo. Também aqui saída de ar-condicionado para a fileira traseira e esse detalhe prata. Novidade aqui, são duas tomadas USB do tipo C. Para quem vem aqui na segunda fileira, isso é bem detalhe interessante para recarregar um celular, traz muito mais comodidade com certeza. Revestimento do banco aqui é em couro ecológico, com essa parte mais lisa, aqui os pontilhados aqui ao centro e as costuras aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar ainda os detalhes na fileira dos bancos traseiros para vocês. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também o descansa-braço aqui com 2 porta-copos. Isso é legal para fazer a viagem com 2 ou 3 pessoas, vai justamente facilitar aqui nessa questão. Isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e também do lado direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes que estão aqui atrás. Aquecedor do vidro traseiro e também as alças aqui ao teto que você pode estar utilizando de alguma forma. Antes que vocês me perguntem no canal, ela tem um sistema de subwoofer posicionado aqui na parte do banco traseiro. Então um sistema de som JBL de muita qualidade que fica posicionado ali. A parte do revestimento da porta aqui em couro bem macio ao toque com a costura aparente. Aqui já é no plástico rígido, com imitação de costura com detalhe em preto fosco e essa parte prata. Aqui o detalhe para fazer a abertura da porta com os puxadores aqui cromados. Essa peça com acabamento em preto brilhante e acionador do vidro elétrico com função autodown, sobe com um toque só, um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e também o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Hilux. Do outro lado aqui esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Vai só o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo, trazendo mais comodidade com certeza. Agora eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, a altura do banco e também a inclinação das costas aqui para você deixar de acordo com o seu conforto. Ela conta com os tapetes emborrachados aqui, tanto na parte dianteira e traseira, já vem de série, a abertura aqui da parte do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor e vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Hilux SRX Plus 2024, que já está em funcionamento. Aparece ali a silhueta com a inscrição Hilux. A multimídia é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema Harman Kardon. O sistema de som é JBL com a inscrição aqui. São 9 alto-falantes, incluindo um sistema de subwoofer, como eu falei agora há pouco para vocês. Um sistema de som de muita qualidade. Vamos aumentar aqui para ver. Tá na parte aqui de propaganda, a gente não vai conseguir ver por conta de direitos autorais automaticamente aqui por conta disso. Mas ela é bem intuitiva ao toque, tem os botões físicos aqui na parte lateral. Na opção Home aqui você consegue optar entre os detalhes da multimídia, aumentar ou diminuir o volume, desligar a parte da multimídia caso você queira, é só apertar a tecla Home e aqui alternar entre a tela da multimídia e a tela do Android Auto e Apple CarPlay. Na opção de mídia aqui, clicou, AM, FM, USB, também aqui Bluetooth, projeção de tela, as estações de rádio e favoritos que você consegue estar escolhendo aqui entre as melhores rádios, né, para você estar usando aqui no dia a dia. Também aqui, ó, referente a veículo, você tem as informações que você consegue acompanhar a velocidade média, tempo decorrido, autonomia de combustível, consumo combinado, você tem o histórico, a média de consumo que você consegue fazer nas suas viagens, consegue limpar também o histórico caso você queira, a média e agora. Então você tem essas opções para estar utilizando também. Telefone, basta clicar, ela vai parear o seu dispositivo via Bluetooth para você fazer atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui na parte do volante é do tipo multifuncional, então tem esse detalhe também. Configurações aqui, você tem os dispositivos para você fazer a busca, equalização de som aqui referente ao sistema, aqui você tem o posicionamento do som, parte JBL como eu falei para vocês, um sistema de som de muita qualidade referente ao sistema e também as configurações do veículo, multimídia, painel, você consegue fazer tudo por aqui, realmente bem intuitivo e fácil de utilizar. Android Auto e Apple CarPlay. Selecionou aqui, ela já vai parear o seu dispositivo sem fio, tendo a tecnologia compatível, vai ficar muito mais fácil para você estar utilizando, com certeza. Isso é um recurso bem bacana aqui na parte da multimídia. Não estou conectado com Android Auto e Apple CarPlay. Se eu tivesse,
já teria os ícones aqui, ficaria muito mais fácil para estar utilizando nessa multimídia, com certeza. Se você gostou das informações até aqui, puder ajudar o canal com um valeu demais e contribuir para que eu possa estar continuando aqui mostrando os vídeos para vocês, isso seria muito interessante aqui para o canal. Os detalhes aqui na parte do console central, tudo no preto fosco aqui, como vocês podem ver. Você tem um seletor de tração 4x2, 4x4 e também 4x4 reduzido para estar fazendo a utilização. Ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra aqui para o lado do passageiro. Reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Também aqui onde você vai posicionar o fluxo do ar-condicionado também e aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aquecedor aqui do para-brisas. Mais abaixo aqui você tem uma tomada 12 volts, também aqui para estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade aqui do modelo. Para off-road, você tem o bloqueio do diferencial traseiro, isso é bem interessante para fazer o uso, e também em off-road, o assistente de descida em rampa. Você ativando, você pode estar soltando o pé do freio, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, para que você faça uma descida ali com mais segurança, num pedregulho, numa parte com off-road ali, com a lama extrema, enfim. É um sistema de segurança que vai ajudar bastante. Ventilação dos bancos dianteiros aqui do lado do motorista e passageiro, então você tem aqui 3 velocidades para estar optando aqui entre as ventilações, favorece bastante. Uma tomada USB convencional A, para recarregar o seu celular ou fazer aqui a conexão com um pendrive para você ouvir sua música predileta. Aqui um porta-trecos, 2 porta-copos. Você tem também aqui as opções com modo de condução, modo Eco para trazer mais economia, modo Power, ela vai aumentar o giro aqui, a troca de marcha do sistema automático para trazer um giro maior no motor. Isso ajuda bastante em off-road também, ou numa retomada de trânsito na cidade. Todo o acabamento aqui prata, também preto brilhante, e o câmbio automático, como eu falei para vocês na apresentação do motor, é um sequencial de 6 velocidades. Vou colocar aqui na opção na câmera de ré, você tem aqui a parte com as definições aqui da câmera traseira, câmera 360 graus. Você pode optar aqui somente pela câmera traseira, você pode optar aqui pelas linhas dinâmicas de distanciamento. Quando você esterça o volante aqui também, ela vai marcar aqui quanto ao esterçamento do volante. Voltando aqui, ó, você pode estar alternando as linhas, como você pode ver. Aqui também, ó, na 360 ela aparece as linhas ali, quando você esterça também, ela vai aparecer o ângulo aqui desse lado. Então realmente favorece bastante para você estar utilizando no dia a dia, com certeza. No modo drive aqui, vou mostrar para vocês, falei dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você se aproxima do objeto, que é o que eu estou fazendo aqui agora, então ela vai mostrar aqui, ó, tanto o alarme na parte dianteira como na parte traseira, justamente para facilitar, para que você não encoste algum objeto. Então ela vai te dar esse alerta na parte do painel. E olha a parte de câmera aqui, ó. Então você mesmo no modo drive aqui, eu vou vir aqui na opção da tecla VIN. Apertou aqui, ela vai mudar, ó. Então você tem aqui a parte da câmera dianteira e 360 graus. Apertou mais uma vez, lado esquerdo e lado direito para estar fazendo a utilização. E apertou mais uma vez, ela volta aqui para multimídia. Isso favorece bastante no dia a dia aí, com certeza, para você fazer a utilização. Para o lado esquerdo aqui as trocas manuais, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas para você estar utilizando aqui. Então favorece bastante realmente no dia a dia para você fazer a utilização. Olha a câmera 360 aqui, realmente favorece bastante, né? Aqui você tem o freio de estacionamento que continua sendo manual, porta-trecos, descansa-braço aqui revestido em couro com a linha aparente, bem macio ao toque, todo esse espaço aqui na parte interior para você também estar utilizando. Revestimento do banco dianteiro aqui em couro ecológico, com essa parte mais lisa, com a costura aparente, os pontilhados aqui ao centro, essa parte mais acima também, parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança e também aqui o quebra-sol com a parte aqui somente com o espelho. A iluminação fica aqui no teto, tanto lá do motorista e passageiro, e também aqui a parte com quebra-sol com espelho. Você tem também aqui porta-óculos e também esse botão que você pode estar ativando ou desativando o alarme volumétrico aqui no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme, isso é interessante também. Retrovisor aqui é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo atrás de você à noite. Um item de segurança também bem interessante. Na parte do painel aqui, ó, todo o acabamento é prata, cromado, as saídas do difusor do ar-condicionado, relógio digital, aqui um porta-luvas que é menor, porém ele é climatizado, você puxa aquela
parte com a aresta ali para abrir, e ele mantém climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo. Um porta-luvas maior aqui embaixo, ele desce bem devagar para você fazer o uso aqui também. Também o detalhe aqui com um porta-copos para o lado do passageiro, uma alça aqui também para o lado do passageiro para que possa subir. Também o acabamento aqui prata no difusor do ar-condicionado e ali os tweeters com alto-falante com a inscrição JBL. Toda essa parte do painel aqui é no plástico rígido, com um detalhe em preto fosco, a imitação de costura, até essa outra parte aqui. Na parte da porta do motorista, os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-dial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, apertando esse botão aqui é o rebatimento eletrônico do retrovisor e regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, que você consegue fazer aqui na parte interna. Porta-copos aqui para o motorista, o acabamento aqui com o difusor do ar-condicionado também com essas partes prata, cromada, e aqui os tweeters referente ao sistema JBL com inscrição, e o alto-falante aqui também, e uma alça aqui para o motorista. Realmente facilita bastante nessa opção aqui. Você tem aqui para estar ativando ou desativando os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então você mantém verde aqui, ó, para manter ativo. A tecla VIN, como eu falei para vocês, e o filtro DPF, que vai filtrar as partículas do diesel de forma automática. Ou seja, se você perceber que o carro aumentou o conta-giros ali, ela está fazendo o sistema, ela está fazendo a filtragem da parte do diesel, das partículas. E aí esse processo demora de 7 a 8 minutos mais ou menos. Ou ela aparece uma mensagem no painel, aí sim você vem, aperta ali a opção do filtro DPF para que ela possa fazer essa opção também. A sua direção continua sendo hidráulica, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, e o volante, que é do tipo multifuncional, com acabamento em couro aqui com a linha aparente, com a costura, né? Fica realmente bem confortável. O volante, que é do tipo multifuncional, tem comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você tem aqui os comandos referente ao Toyota Safety Sense, que são essas 3 opções. Aqui acima, referente ao computador de bordo, que você opera ali na tela de 4.2 em TFT. Aqui abaixo, referente ao ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que faz parte do sistema de segurança da Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ela vai identificar durante o dia e a noite, ciclistas ela vai identificar somente durante o dia. Então o ACC você consegue setar ali a velocidade que você quer no veículo, vamos supor 100 km por hora. Se o carro à sua frente diminuiu a velocidade, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, mas ela não tem um sistema stop and go, ou seja, abaixo de 40 km por hora você vai ter que pesar no freio para fazer a diminuição da velocidade do carro que está à frente. Aqui a mudança de faixa referente aqui ao sistema que você tem também. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, o assistente de mudança aqui de faixa vai te dar um alerta sonoro e visual informando que o carro está saindo da faixa de rodagem, e ele tem assistente de permanência em faixa. Ele vai corrigir a direção para que o veículo permaneça na faixa de rodagem. E também aqui o mais importante, que é o sistema pré-colisão, que no caso aqui numa situação de risco iminente, se você não conseguir identificar a sua frente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos aí para você que está dirigindo junto com a sua família. Isso também é muito interessante na parte do sistema. E também o sistema de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com sono, fadigado, dirigindo por muito tempo, ela vai te dar também um alerta sonoro e visual, e uma xícara de café vai aparecer ali na parte ilustrativa na tela, informando que se você continuar dirigindo da forma que está, você pode causar um acidente. Isso também é muito interessante na parte do sistema de segurança. Aqui na parte do painel ela é bem simples, com uma iluminação azul e branca, como vocês podem ver aqui. Conta giros, marcador aqui com a temperatura do motor, marcador aqui do tanque de combustível 80 litros e velocímetro de forma analógica. Aqui uma tela de 4.2 em TFT com indicação de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, consumo instantâneo, tudo você consegue acompanhar por aqui. Seta para baixo, vamos lá. Você tem aqui as configurações gerais, que vou mostrar para vocês depois. Seta para o lado direito, velocímetro digital. Seta para baixo aqui, informações de consumo, os parâmetros. Está pedindo para abastecer aqui, mais uma vez aqui, indicação de consumo com o modo Eco. Mais uma vez, comparação de consumo que você consegue acompanhar. Também a indicação da roda, quando você esterça o volante, ele vai aparecer para você não encostar numa guia ou em uso off-road, também favorece bastante. E colocou para baixo aqui
mais uma vez ela volta para o velocímetro digital. Seta para o lado direito, uma bússola de navegação, mais uma vez aqui uma pasta informativa com a rádio, os sistemas de segurança que você consegue ativar ou desativar e todas as mensagens que são importantes vão aparecer aqui nessa pasta. Para o lado direito, mais uma vez, todas as configurações gerais, basta segurar o OK aqui que você tem todas as configurações para você fazer aqui os ajustes na parte do painel. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SRX Plus. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse modelo e também dessa cor, vermelho vulcano metálico. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!